Bom dia. Hoje eu gostaria de deixar uma pequena mensagem sobre a Parashá da semana. Nessa Parashá da semana, ela fala um comentário pequeno, curto, e que a gente pouco presta atenção. Lá está escrito que os olhos de Leia eram sensíveis. Outros traduzem como os olhos de Leia eram tristes, os olhos de Leia eram cansados, enfim. A Torá não fala por quê. A Torá não traz a razão pela qual ela escreve sobre Leia. Só diz que Leia tinha os olhos cansados, ou tristes, ou sensíveis. Outros chegam a dizer que Leia é estábica. Mas qual a razão para a gente que vê com outros olhos o assunto? Quando a gente estuda um pouquinho mais, quando a gente vai para uma Gemará, quando a gente vai para um Midrash e dá uma olhada com um pouquinho mais profundidade, a gente acaba descobrindo algo tão maravilhoso, tão importante que a Torá trouxe ali, que aos olhos de muitos passam sem perceber. Está escrito na Gemará de Baba Batra 123a, um relato sobre esse assunto. Lá está escrito que Leia saía nas ruas a procurar saber como Yaakov vivia, como era a vida de Yaakov, e também comparava a vida de Yaakov Avinu com a vida de Esav. E quando ela comparava a vida entre os dois, ela se entristecia e chorava. Por quê? Porque ela sabia que ela estava predestinada já pelas famílias a casarem o filho mais moço com a filha mais moça e o filho mais velho com a filha mais velha. A filha mais velha era ela, e ela sabia que estava predestinada a casar com Esav. E quando ela perguntava nas ruas pelas pessoas que vinham daquela terra onde morava Esav e Yaakov, ela perguntava sobre Esav e as pessoas traziam más informações. Sempre falavam mal sobre Esav. Contava que Esav era um rachá, contava que Esav era uma pessoa impiedosa, contava que Esav era uma pessoa estúpida, agressiva, violenta. E quando ela perguntava sobre Yaakov, sempre falavam bem, que era um homem bom, que era um homem benigno, que era um homem de estudante de Torá, era uma pessoa amável. E quando Leia ouvia essas coisas, logo chorava e se entristecia. Diz que Leia chorava nas ruas, caminhava e chorava. Esse é o relato da Gemará de Baba Batra 123a. Ali a gente aprende uma coisa. Por que Leia perguntava todos os dias? Não podia ela perguntar uma vez ou outra? Talvez esperar que as pessoas que estão falando com ela estivessem falando mentira, fazendo Lashon Hará. Por isso ela perguntava também de Yaakov, para ver o que as pessoas iam falar. Se as pessoas falassem para Leia mal dos dois, ela sabia que aquilo era Lashon Hará. Mas como as pessoas falavam mal de um e bem do outro, ela sabia que não era Lashon Hará. E por isso ela perguntava todo dia. Por que perguntava todo dia? Para saber que se de repente Esav vinha fazer uma teshuvá, vinha mudar de comportamento. Se alguém chega para ela e vai contar para ela, olha, Esav mudou, Esav agora está estudante de Torá, Esav agora está um homem bom, está andando nos caminhos de Deus, está fazendo bondade, mudou, está uma pessoa completamente transformada. Talvez era esse o desejo de Leia, de ouvir nas ruas por onde passava e para as pessoas a quem ela perguntava, para saber se talvez o Esav mudou, melhorou como gente. Mas, infelizmente, cada vez as notícias que chegavam a Leia eram piores. E isso entristecia a Leia. Não só pelo fato de ter que casar com um rachá, mas por saber que ela teria filhos com ele, e esses filhos, o peso recairia totalmente sobre ela, a educação. Leia estava preocupada não só de casar com o rachá, mas de saber que ele não ajudaria na educação dos filhos e talvez até influenciasse para o mal. Leia estava preocupada de um lar completamente judaico, de um lar com Torá, de um lar com mitzvot. Leia estava preocupada de ter um lar com tzniut, com kashrut.
Leia estava preocupada com o lar racídico de Torá, e ela sabia que isso ia depender totalmente dela e que possivelmente o pai poderia puxar o filho para um caminho mau. Essa era a preocupação dela, essa era a preocupação de Leia. Leia tinha essa preocupação e por isso Leia chorava. Por que Leia chorava nas ruas em vez de chorar em casa? Leia chorava nas ruas porque Leia no futuro sabia que iam falar mal dela. As pessoas iam falar: agora ela se arrependeu, agora ela está chorando, agora ela casou, viu com quem ela casou? Não, Leia já chorava antes. Leia já sabia de antemão com quem ela iria casar. Leia já chorava antes para que ninguém no futuro viesse dizer que ela estava arrependida da decisão dos seus pais. Mas quando a gente chora, quando a gente derrama lágrimas, quando a gente força as portas dos céus com nossas lágrimas, a Kadosh Baruch Hu, ele muda a nossa história, ele muda o veredito, ele muda aquilo que os homens decidiram, ele muda aquilo que os professores falaram, ele muda aquilo que a medicina deu o veredito, ele muda o diagnóstico do médico, ele muda aquilo que foi dito, falado, planejado, escrito e determinado pelos homens. Se uma pessoa ela busca uma resposta divina através de lágrimas, de choro, de uma chuva verdadeira, ou de um arrependimento, ou de uma tristeza profunda, ela busca uma resposta em Hashem, ele sempre vai responder. Está escrito que Ezequiel, ele se inclinou ao lado, olhou para a parede e chorou. E o profeta, enquanto ele chorava e rezava para Deus, voltou e disse para ele: Deus viu as suas lágrimas, eu vi a tua oração, e Deus diz que você não vai morrer. O rei Davi diz: aquele que semeia com lágrimas, com alegria ceifará. A gente entende que uma mulher, ela chora até mesmo quando dorme, porque é sensível, é uma alma sensível, um espírito sensível, ela é mais sensível que o homem. A mulher chora quando dorme, até mesmo dormindo ela chora. É uma expressão de mostrar o quanto a mulher tem sentimentos profundos espirituais. E está escrito: Deus conta as lágrimas da mulher. O que é lágrima em hebraico? Em hebraico, lágrima se escreve com as letras Dalet, Mem e Ain. Essa palavra significa lágrimas. Mas o que significa se nós dividirmos essa palavra? Separamos Dan para um lado e Ain para o outro, fica a palavra Dan Ain, ou seja, sangue dos olhos, ou sangue do olho. O que é a lágrima? É um esforço da pessoa, é uma força que a pessoa traz de derramar suas lágrimas, e essas lágrimas é um esforço muito grande. Por algum motivo choramos, às vezes choramos de alegria, quem dera que sempre fosse assim, ou choramos de tristeza, por dor, por sofrimento. Apesar de termos tantos motivos de agradecer a Deus pelas coisas boas, parece que nos apegamos com as coisas ruins da vida, e são por elas que nós derramamos lágrimas, são por elas que nós choramos. Quem dera Deus nos ajude que a gente venha chorar mais de alegria, chorar pelo riso, chorar de felicidade, chorar de tanto rir. Mas Leia não era esse o caso. Leia chorava, com medo do que seria seu futuro e o futuro dos seus filhos. Esse era o medo de Leia. E seu choro, suas tefilot, suas orações atingiram os céus. E a Kadosh Baruch Hu mudou a história de Leia, dando para Leia uma mudança. Leia não casou com Esav, Leia casou com Yaakov. Leia não teve filhos com Esav, Leia teve filhos com Yaakov. Leia não foi enterrada com Esav, Leia foi enterrada com Yaakov. Deus mudou o veredito, e Deus pode mudar o seu veredito, aquilo que foi determinado sobre você, aquilo que foi escrito, a história que foi escrita sobre você. Se você lutar, se você orar, se você rezar para Hashem, se você confiar em Hashem, se você derramar lágrimas, não aceitando o que lhe foi determinado sobre ti, se você confiar, tiver emuná, fé, você vai ver que a sua história vai ser outra. Não vai ser
a história que você tem vivido de fracasso, de queda, de tristeza, de choro, de prantos por dor, por sofrimento, por doenças, por perdas, coisas que não dão certas. Deus pode mudar tudo isso e fazer que você tenha uma vida com significado e que a tua vida venha no futuro ser uma vida não de lembrança de tristeza, mas de lembrar com alegria os benefícios que nosso Deus Hashem fez por você. Assim como Hashem fez por Leá, Ele também pode e fará por todos aqueles que vierem a Ele com o coração sincero, que venham derramar lágrimas sinceras, com o coração aquebrantado e se expressar a Deus voltado numa confiança total de que só Ele é Deus e que só Ele pode mudar essa situação que a gente vive. A gente derramando lágrimas diante de Deus é um Mesirut HaNefesh muito grande. O Rebbe, toda vez que rezava no túmulo do seu sogro pelas pessoas que estavam enfermas, doentes, com problemas, o Rebbe sempre a gente vê ele com um lenço passando sobre os olhos, com as lágrimas que ele derrama pelas histórias e pelos contos que ele está lendo nas cartas das pessoas que mandavam para o Rebbe. A gente sabe que quando a pessoa derrama lágrimas, esse é um Mesirut HaNefesh muito grande, porque as lágrimas são sangue dos olhos, é um esforço muito forte que mexe lá em cima. Se você quer ver sua vida mudar, aprenda também a chorar um pouco, a buscar no seu íntimo, lá dentro de você, aquilo que pode mudar a sua vida. E quem pode mudar a sua vida é aquele que criou o mundo, é aquele que planejou o mundo, é aquele que controla o mundo, que nada foge das suas mãos e nada foge da sua vontade. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado pela imuná, pela confiança em Deus, através de uma busca incessante, e muitas vezes isso vem com lágrimas. Shalom, shalom, e até a próxima Parsha.